Vamos, então, continuando aqui com a nossa conversa com o deputado do PT, deputado federal, o Tadeu Werneck. Bom, o senhor estava falando aí sobre esse fim da escala 6x1. Para que o telespectador entenda melhor, quais os principais benefícios que esse fim dessa escala 6x1 vai trazer ao trabalhador? Reinaldo, muito boa pergunta sua, até porque nós que estamos no dia a dia na Câmara Federal, né, como eu lhe falei, eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos 2 audiências sobre o tema, falei com o ministro Boulos, terça-feira passada, nós almoçamos junto com o ministro Boulos, e nós tínhamos já um processo de debate muito avançado. E foi, de certa forma, foi retido pela mesa diretora quando nomeou o deputado do União Brasil. O União Brasil se manifestou ao contrário. E claro que nós vamos ter que fazer um movimento muito forte para que possa ser votada e aprovada na Câmara e no Senado a proposta de redução da escala. A escala 6x1 assim, você trabalha 6 dias hoje e folga 1. Sim. Alguns trabalham 7, mas a maioria trabalha 6 e folga 1. Seja 8 horas de trabalho, seja 6 horas de trabalho, mas trabalha 6 e folga 1, com exceção, claro, de segmentos, como o servidor público, algumas áreas também da educação, bancários, né? Tem segmentos. Os servidores públicos param e não quebram o país. E aí faz não quer país. Agora, você tem entregadores, farmácia, as pessoas estão no posto de gasolina, supermercado, que aliás passou a abrir aos domingos de 20 anos para cá, porque antes não abria os domingos. Quem trabalha com a parte de segurança, quem trabalha com rede de áreas no comércio, todas essas pessoas trabalham 6 dias por semana, em alguns casos 44 horas, ou seja, 8 horas durante 5 e 4 horas aos sábados, e tem pouquíssimo espaço para organizar a sua vida. Pouquíssimo tempo. Seja qual for, seja para o estudo, seja para o lazer, seja para ficar em casa com a família, seja para ele mesmo ter um espaço para estudar, trabalhar, enfim, para viver. E eu dizia um pouco antes que o argumento, inclusive, da Federação das Indústrias agora de São Paulo e aqui do Paraná também, é que isso quebra o país. Não é verdade. Nós temos um estudo feito, que eu, como eu lhe falei, quando almocei com o ministro Boulos, terça-feira retrasada, o ministro colocou um estudo feito que eu achei muito interessante, assim, e feito também pelo Diese e outro feito pela Fundação Perseu Abramo. A redução, no mundo todo, a redução da jornada, da carga da jornada de trabalho, ao invés de 6 dias para 5 dias, aumentou a produtividade. Por várias razões. Uma, porque a pessoa trabalha mais em condições físicas melhores. Produz mais. Produz mais. Segundo, ela tem uma expectativa de poder também se aprimorar, estudar mais, ler mais. Terceiro, ela tem uma relação de pertencimento com a empresa. Por isso que eu falo, eu venho do Banco do Brasil, o Banco do Brasil não é assim agora, mas era muito engraçado. Nós entrávamos no banco e eles falavam que era um emprego para a vida toda. E a maioria das pessoas realmente se pertence, se entende como aquela empresa, participante dela. Porque a empresa lhe oferece uma série de benefícios. Há uma série de empresas privadas que fazem isso. Quando nós olhamos a retrospectiva destes argumentos, né, nós falamos da escravidão, depois quando foi para termos os operários terem férias de 15 dias, não, mas eles vão beber o dia inteiro. Não dá. Se estiver em férias, não tem o que fazer. Não dá. Tem que trabalhar de segunda a segunda. Só que os patrões nunca trabalharam de segunda a segunda. Os donos do capital nunca fizeram isso em lugar nenhum do mundo. Depois, quando nós tivemos o registro em carteira, a partir da lei de Getúlio Vargas, na década de 30, era o mesmo argumento. Quando nós falamos em pagar o 13º em 1960, o argumento é que o país quebrava. E o senhor sabe que o 13º não é nenhum benefício inventado no Brasil. Nos Estados Unidos, você não tem o 13º, mas se paga por semana. Quantas semanas tem o ano? 52. Quantos meses nós temos? 12 meses com 48 semanas. Ora, pera lá, se você tem 52 semanas e paga 52 semanas, você está pagando um mês a mais. Né? Então, nos Estados Unidos, nos países que pagam por semanal, eles pagam justamente semana porque eles pagam 13 vezes, entre aspas, embora divididos por semana. O modelo é diferente, né? Aí aqui no Brasil, como se falou em 13º, meu Deus, o país vai quebrar. Agora, o argumento é que pequenas empresas quebram. Não é verdade. A possibilidade de rodízio, a possibilidade de se reajustar e a possibilidade, principalmente, que as empresas tenham nos seus trabalhadores uma relação, como eu falei, de civilidade.
Não é tirar tudo o que se pode daquela pessoa e quando ela não tem mais capacidade laboral, simplesmente jogar ela fora, que é o que acontece hoje. Só que o Congresso fica nessa relação de não abrir totalmente esse debate, isso é muito ruim. Mas o Congresso é o fruto também da nossa representação, ainda que eu diga que o Congresso não nos represente, mas é da nossa representação eleitoral. As eleições têm mecanismos muito diferenciados. Você sabe, você é da comunicação, que a comunicação define muito quem vai, quem não vai ser eleito. E a comunicação hoje, diferente de anos atrás, ela está muito vinculada, inclusive às redes sociais. E como ela está muito vinculada à rede social, existem pessoas que votam no candidato A por querer, faz uma dança bacana, outro porque conta uma piadinha, mas não era esse o papel. Não tem que votar no Tadeu porque o Tadeu é A, B ou C. Tem que votar sobre o seguinte, o que ele propõe. Tem capacidade de realizar? Ele já tem um histórico, porque as pessoas têm um histórico. Não adianta, eu sempre falo o seguinte, eu não faço distinção entre negros, brancos, jovens, velhos, homens, mulheres, homossexuais, transexuais, não faço distinção. Eu acredito que nós, no Partido dos Trabalhadores, né, obviamente, que nos outros partidos também isso aí acontece, nós temos que ter um corte de classe e saber quem eu represento. Eu não represento os industriais, eu não represento o agronegócio, eu não represento o setor da indústria internacional, eu não represento o setor exportador, eu não represento os grandes comandantes do setor financeiro, não represento. Eu não os represento e não tenho relações. Eu represento os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, quando nós fazemos uma política de dizer que é preciso que as mulheres tenham no seu espaço de trabalho e nas escolas aquilo que nós chamamos de dignidade menstrual, que é todas as mulheres, meninas, né, adolescentes e mulheres, terem a tempo a possibilidade de retirarem, por exemplo, absorvente, é porque as mulheres têm que ter essa representação. Mas o patrão nunca pensou nisso. Ele diz o contrário, que tem mulheres que não é bom que vá trabalhar, porque se nós, uma semana, algumas, né, não todas, tem que ficar porque menstruam. Eu não quero que mulher trabalhe comigo porque ela fica grávida. Bom, se pensasse assim das nossas mães, nós não estaríamos aqui também. Exatamente, o mundo estaria inabitado. O lucro não pode estar acima da vida. O lucro não pode estar acima da vida. E hoje, quando você não debate condições de trabalho, o assédio moral, que é brutal, o assédio sexual, que acontece muito, e eu comentava que no Banco do Brasil nós tínhamos cerca de 5.000 agências, com 52% de mulheres trabalhando no banco e com menos de 100 mulheres gerentes. Hoje nós temos uma presidente, que é mulher do Banco do Brasil, nós temos várias mulheres em cargo de direção, ainda muito aquém daquilo que é preciso. Nós temos muito poucos jovens, muitas poucas meninas, mulheres, jovens na política, nos espaços, mas hoje está crescendo. Agora, a gente tem, claro, que tem resistência. Eu sempre vejo resistência, porque a resistência a tudo que é novo, ela incomoda. Quando o Belchior, você que talvez saudoso Belchior, fez uma música que ficou muito conhecida, né? Quando ele fala que é você que não vê que o novo sempre vem, eu acho que a gente às vezes não vê o novo. Os movimentos hoje em defesa das mulheres, em defesa de determinados segmentos sociais, mesmo movimentos ambientalistas, são muito novos. Então, quando ele fala, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, é isso. O novo nos incomoda. A luta dos trabalhadores incomoda. Se dependesse de alguns patrões, talvez nós estivéssemos ainda no mesmo padrão da Inglaterra da Revolução Industrial, onde você fez um grande movimento para retirar as pessoas do campo, né? O laissez-faire, deixe-nos fazer o cercamento, começa o cercamento em 1350, 1450, começa o cercamento de propriedades. Você não tem mais, o fim, né, do período da Idade Média, você não tem mais para onde produzir no campo, e você vem a partir da década, né, do século XVIII, você vem para a cidade com uma mão de obra muito preparada, mas muito barata. Aí você tem crianças de 5 anos sendo chicoteadas, dormindo embaixo das máquinas, trabalhando 7 dias por semana, 12 horas por dia. Talvez seja esse o sonho de muitos empresários, enquanto estão nos seus aviões, enquanto estão nas suas fazendas, enquanto estão nas suas empresas. Eu não sou contra o empresário, acho que não, tem espaço para todo mundo. Agora, o empresário tem que ser também responsável pelo desenvolvimento do país.
Deputado, mudando agora de assunto, nós estamos aí numa questão muito importante, nos preparando aí para um período aí de eleições, né? Inclusive eleição presidencial. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, né? Agora é o período de que vão ser divulgadas mentiras e vão ser divulgadas também verdades, né? Isso incomoda o senhor, essa questão Muito, do fake news? Como é que muito, o senhor encara isso? muito. Eu creio que a grande revolução que nós tivemos nas comunicações nos últimos 50 anos, ou mais, talvez 30 anos, telefone celular, TV smart, né, como o senhor tem aqui, processo de comunicação que o senhor fala mais com quem está no Japão do que com seu vizinho, e eu falo que a tecnologia ela nos aproximou do mundo e nos afastou das pessoas. E ela permitiu que se abrisse um leque de pessoas que verbalizam muitas vezes aquilo que sabem não ser verdadeiro, mas aquilo que dá a elas uma relação de ter algum poder. Isso é muito, muito grave, porque quando você olha as pessoas dizendo, vou dar alguns exemplos que aconteceram conosco, né, no país, que o Lulinha tinha, o filho do Luiz Inácio Lula da Silva, sem entrar no mérito do que ele é ou deixa de ser, mas que ele tinha uma Ferrari coberta de ouro. Nunca foi verdade. Que a vacina transformaria você no jacaré. Eu não conheci nenhum jacaré, conheci muita pessoa vacinada. E que, aliás, o processo anti-vacina no mundo todo gerou nos Estados Unidos agora uma grande quantidade de crianças morrendo por doenças que, em tese, já estavam erradicadas nos Estados Unidos e no Brasil. Nós caímos, o Brasil era um país que tinha cobertura vacinal de 90%. Sim. Nós caímos em algum momento para 30%, 40%. As crianças estão morrendo porque alguém disse que vacina É prejudicial. Vacina não é permitido que seja vacinado. Não são todas as vacinas. As vacinas salvam vidas. E nós, com as fake news, acreditamos que não. Quando se fala que o Brasil vai ser governado pela China, você sabe que não é verdade, mas se coloca. Então, essas coisas que foram ditas, que as crianças, se o Partido dos Trabalhadores, no nosso caso, se nós ganhássemos as eleições em 2018, nós íamos distribuir mamadeiras para todas as crianças, seriam mamadeiras em forma de pênis para as crianças desde pequenas, vocês acostumarem-se com o sexo oral. Essas coisas que foram colocadas são brutais, mas elas são feitas de uma forma cruel, porque elas são feitas para enganar as pessoas. Quando eu vejo, e veja, não é só no Brasil, mas me chama a atenção, o Brasil é o segundo país que mais consome internet, segundo país do mundo. Quando eu vejo pessoas em pleno século XXI, paradas na frente de um pneu, rezando por um pneu, colocando metal na cabeça para não sofrer com os raios cósmicos, pessoas da sua família dizendo que os aviões que passam, que deixam aquele rastro brilhante, é porque aquilo lá é um metal que está sendo colocado na atmosfera para mudar a nossa relação, e não são pessoas ligadas ao partido A, B ou C. Elas acreditam que aquilo lá está sendo feito para mudar a nossa forma de plantio. Quando eu vejo um Deltan Dallagnol, quando deputado, fazendo afirmações, hoje cassado, né, mas fazendo afirmações que têm que ser desmentidas, e eu lembro muito que na Comissão de Direitos Humanos, onde o ministro Flávio Dino estava, quando o ministro ainda estava presente, o deputado Deltan Dallagnol fez uma série de afirmações, e o Dino falou, o que mais me incomoda, deputado Deltan, é que o senhor foi procurador do Ministério Público, o senhor conhece as leis, e o senhor acredita no que o senhor está falando. Então vira de perna para o ar, porque isso gera, só para concluir, as fake news geram uma situação tão cruel que hoje tem meninos achando que estupro é uma coisa bacana, estuprar. Eu entro no Discord, nas salas fechadas do Discord, porque alguém me chamou eu vejo lá crianças ou adolescentes sendo estuprados, sendo violentados, matando animais, fazendo sofrimento a animais, e alguém dizendo que aquilo é para você ser adulto. Então, que não há nenhum... Olha o calor que nós estamos hoje, mas que não há nenhum problema ambiental. Nós não estamos passando por isso aí, é porque é assim mesmo. Essas coisas que são ditas, e ditas por pessoas que têm renome. Dias atrás nós vimos na rede de televisão, a Rede Globo, fazer o seu PowerPoint, e que depois desmentiu. Então,
É uma tragédia, porque nós temos uma grande invenção do ser humano, que é a comunicação virtual, telefone celular, que poderia salvar milhões de vidas, e, no entanto, nós tivemos 700 mil mortes na pandemia porque muita gente não tinha atendimento e alguns que morreram não queriam vacina porque achavam que a vacina ia transformar... ia botar um chip na sua cabeça e os chineses iam controlar. Então, a fake news é a maior tragédia que nós temos. Mas não é de hoje. É só concluir Depois isso. do intervalo, deputado Tadeu Venere, nós vamos continuar com esse assunto e eu quero saber também a sua expectativa em relação à reeleição do presidente Lula e estou sabendo que o senhor vai receber o título de cidadão honorário de Pinhão. Isso. Depois do intervalo, esse e outros assuntos aqui no Política em Ação.